Boa noite, amados irmãos. Que a graça do Senhor esteja com todos nós. Vamos dar continuidade na nossa consideração aqui do capítulo 13 de João, do Evangelho de João, né? E agora entrando no capítulo 13, que o Senhor ilumine o nosso coração, nos leve a compreender a sua palavra, mas principalmente que vejamos a glória do Senhor, vejamos a beleza do Senhor, vejamos aquilo que ele não só quis e quer nos passar com essa experiência que passou para os discípulos, mas também que vejamos a sua pessoa, que conheçamos mais o Senhor e também vivamos essa palavra diariamente, que o Senhor ilumine nosso coração para que apliquemos também aquilo que ele fala e vai falar através de cada um de nós, né? Então, capítulo 13, iniciando o capítulo 13 de João, Evangelho de João. João inicia aqui, né, uma grande seção de capítulos, né? Nós podemos citar aqui capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, 17, né? Esses capítulos, assim, são um momento novo, né? Aqui revelado na palavra, um momento em que nós temos muita verdade, muita revelação e muita profundidade, que não é, assim, humanamente possível compreendermos toda a profundidade do que está sendo revelado nessa palavra. Então, é como se nós estivéssemos aqui pegando rosas, né? Pegando flores. Primeiramente, que o nosso Pai, nosso Deus, deixou escrito aqui nessa palavra, mas também flores que muitos servos de Deus foram colhendo aqui, foram vendo, e nós estamos pegando um pouco de cada um, daquilo que é importante, que eles receberam revelação também, e nós vamos conseguindo compreender um pouco mais do que o Senhor falou e fala a nós através desses capítulos. E nós, no fim, apresentamos e temos aqui um buquê de flores lindas, né? Porque fomos captando, né? Uma a uma daquelas flores e rosas que foram deixadas, né? Que foram apresentadas aqui nesses capítulos. Mas nunca será completo, totalmente, né, o nosso falar aqui, porque a revelação e a profundidade desses capítulos realmente é muito grande. Que o Senhor abra o nosso coração, Senhor, rogamos que o Senhor abra o nosso coração de todos os irmãos, todos que estão aqui ouvindo, ilumina nosso entendimento e se revela a nós, através dessa palavra que estamos diante, né, que estamos contemplando nesse momento. Em nome de Jesus. Bom, então começando a leitura, irmãos, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Puxa, irmãos, que profundidade já diretamente aqui logo de cara nesse capítulo 13. Aqui é um momento em que o ministério de forma pública de Jesus, ele já tinha se acabado, né? De certa forma, ele não estava mais andando entre as multidões, não estava mais curando, não estava mais
pelo menos não é relatado aqui, né? Não estava mais, nesse momento aqui, não estava mais focado ou se voltando à multidão ou aos judeus. Aqui o foco principal é a preparação do coração dos discípulos. Tanto nesse capítulo 13, como 14, 15, 16 a 17. Nós vemos o Senhor preparando o coração deles para o que eles haviam de enfrentar, haviam de ver, para que, quando acontecesse, e isso, inclusive, está explícito na palavra, está mostrado claramente que o Senhor falava, ele falava assim, estou dizendo isso para que, quando acontecer, vocês se lembrem do que eu disse. Então, nós vemos claramente isso, esse foco do Senhor sendo direcionado para os seus discípulos. Isso já nos mostra que o Senhor, ele nos prepara, ele nos capacita para aquilo que havemos de enfrentar. Ele, na sua soberania, no seu poder, ele sabe aquilo que havemos de enfrentar e ele prepara o nosso coração, o nosso espírito, o nosso corpo, nossa alma, para suportarmos aquilo que havemos de passar. Por isso que não há motivo de tantas vezes que nós ficamos desesperados ou preocupados com isso ou com aquilo. Porque, na realidade, a nossa capacitação, o nosso suprimento vem de Deus. E ele sempre nos prepara para aquilo que havemos de enfrentar. E quando enfrentarmos, não tenhamos medo, não fiquemos temerosos. Por quê? Porque o Senhor te capacitou, te deu a sua graça, o seu Espírito, para que você passe por isso e para que você esteja na presença dele. Então, aqui já fala que ele sabendo, né? Ele já ciente, já sabendo que ia chegar a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Que amor, irmãos! Que amor perfeito, um amor pleno. Essa palavra, amor até o fim quer dizer, uma palavra aqui que é usada no original, ela quer dizer perfeito e completo. Amou de forma completa. O amor do nosso Senhor é um amor perfeito, que vai até o fim e que é completo. É um amor maior e mais concentrado aqui do que o amor ao mundo no geral. Quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor aqui é um amor mais completo ainda. Ele é um amor mais perfeito. Tá? Porque é um amor especial para os seus, para os que são chegados a ele, para os seus discípulos, aqueles que o buscam, aqueles que vivem na presença dele, praticam e vivem a sua palavra. E aqui, com esse coração, o Senhor chega durante a ceia, no versículo 2. Já começa falando durante a ceia. Aqui no durante a ceia, já fica claro que a ceia já havia começado. Tá? Uma coisa antes que eu deixei de falar, que fala que antes da festa da Páscoa, né? Então foi um pouco antes da festa da Páscoa, tá? Eles já estavam ceando, isso porque há alguns estudiosos que dizem que alguns já praticavam um pouco antes, né? A ceia, então durante a ceia, o que aconteceu? O Senhor, com aquele amor, em posse daquela informação, de saber que era chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, amando de forma completa, de forma perfeita os seus, o diabo pôs no coração, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Ou seja, há também essa situação negativa formada, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, versículo 3, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ou seja, está deixando mais claro ainda que o propósito da sua morte e ressurreição
é que seja confiado às suas mãos todas as coisas. Ele sabendo que o Pai já tinha selado e aprovado o seu viver, né? As suas atitudes, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Naquele momento, em posse de tudo isso, irmãos, ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O que se esperava de um homem qualquer numa situação dessa, hein? Ou de nós? Imagina você sabendo que você ia passar desse mundo naqueles dias próximos, você sabendo que alguém ia te trair, você sabendo que o Pai tudo confiou nas suas mãos. Como você agiria naquele momento? Talvez com orgulho, ou talvez com uma atitude brava, dura, talvez, contra aquele que iria te trair, ou expondo, ou iria o expor. O nosso Senhor, mais um momento aqui, ele nos dá o exemplo, mas não somente isso, nos mostra também o poder da sua vida, da sua ressurreição. Levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, se cingiu com ela. Então, antes de entrar exatamente nesse momento aqui de lavar os pés dos discípulos, é importante nós contextualizarmos. Aquele lugar onde eles estavam, né, na Palestina, era tinha muita poeira, né? Então era normal, era comum que o pé ficasse cheio de pó, ficasse sujo, né? E ainda quando chovia, por exemplo, tinha barro, né? Porque eles andavam de sandálias. E não havia outra solução. Eles chegavam numa casa, eles lavavam seus pés, né? Então havia grandes talhas de água na frente de cada casa e um servo ficava lá para lavar os pés, na entrada da casa. E ele lavava os pés, né? E esse servo não era um grande servo, era um servo iniciante, um servo qualquer, o mais baixo, o nível mais baixo dos servos, porque era um serviço considerado baixo, né? Para alguns até humilhante, ter que ficar lá lavando os pés das pessoas que chegavam lá como convidados do senhor da casa. Então ele permanecia na porta com um cântaro e uma toalha para lavar os pés sujos dos convidados, à medida que chegavam. Agora, nessa situação aqui, nós vemos uma situação em que eles já estavam na ceia, durante a ceia. Ou seja, eles não tinham lavado os pés ainda. Aí você já pode imaginar, provavelmente, nenhum deles pensou em fazer isso, ou talvez pensou, mas falou, eu não vou fazer isso, porque a discussão deles naquele momento, se você for verificar lá em Marcos, em Lucas, a discussão deles era de quem seria o maior entre eles. Eles estavam lá na ceia, talvez, discutindo ainda quem que seria o maior entre eles, e o Senhor sabia que eles estavam discutindo sobre isso. Eles estavam lá, imagina, numa situação como essa, quem seria aquele que iria se levantar para lavar os pés? Nenhum deles. Porque eles já estavam disputando quem seria o maior. Não é? Então, ninguém queria aceitar esse ofício de lavar os pés dos outros. E isso nós vemos hoje, né? No mundo religioso, hoje em dia, ele é cheio de gente que quer ficar sempre de pé sobre sua dignidade, quando, na verdade, devia estar ajoelhado aos pés dos irmãos, servindo de forma humilde. Mas parece que enquanto mais posições essas pessoas têm,
maiores ficam, né? E é justamente isso no mundo secular. Então, muitos filhos de Deus, muitos que se dizem servos de Deus, na verdade, servem a si mesmos. Porque o serviço aos outros é se entregar. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. Foi isso que o Senhor falou em Lucas 22, não é? Justamente no relato aqui da ceia, em Lucas 22, versículo 24 a 30. Ele disse isso para os discípulos. Eu já contextualizei aqui, então não vou ler. Ah, sim, eu acho que é bom nós lermos tudo. Então, desde o 24, 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Então, irmãos, o mundo é assim e sempre foi assim. Com aqueles dominados e com os dominantes. E os dominantes são sempre os superiores, não é? Então ele sempre domina, é o rei, né? Sobre os outros, os reis dos povos dominam. Então, esses exercem autoridades, mas isso também hoje se faz presente em meios religiosos, não é? Mas aqui o Senhor já deu o princípio e já mostrou que vós não sois assim. Muitos se orgulham por ter autoridade ou por ter conhecimento espiritual, né? Ter autoridade espiritual, assim por diante. Até recebem títulos, se intitulam de certa forma, esquecendo que o homem cai, que o homem é falho, aceitam receber títulos, aceitam ser chamados de títulos, né? E se esquecem da sua fraqueza e se esquecem principalmente também de que aquele que quer ser o maior, aquele que é o maior, é o que serve. E, na verdade, se ele serve, ele não quer, né? Ele não está afim, não está preocupado em ser o maior, está preocupado, na verdade, em servir, em, em estar à disposição do Senhor, aquilo que ele chamar, né? Cuidando dos seus, como diz também em Lucas, fala, eu não sei se é Lucas ou qual evangelho, acho que é Lucas, fala que bem-aventurado o servo, aquele a quem o seu Senhor achar fazendo assim. Como? Cuidando dos conservos. Não é batendo nos conservos, porque o Senhor voltará e encontrará alguns batendo nos conservos, espancando os conservos. Mas aquele servo fiel estará lá cuidando dos conservos, alimentando os conservos. Então, no 26, né, que nós estamos lendo Lucas 22, 26, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Puxa, que lição que o Senhor deu a eles, irmãos. Esse era o momento da ceia, o momento que eles estavam lá, discutindo sobre isso. O Senhor mostrou isso e falou. Não somente lavou os pés deles, mas falou isso. Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Veja que aqui realmente essa palavra é direcionada para os discípulos mais próximos, para os 12. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Irmãos, que responsabilidade que Deus nos deu, confiando a nós o seu reino, e quem somos nós para isso? Agora, se Deus nos deu essa responsabilidade, está confiando e confia a nós, sejamos servos fiéis e que servem,
de coração, com humildade no seu coração. Para que comais e bebais, o versículo 30, que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis nos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora será aquele servo despreparado, aquele servo que não teve experiência de humilhar-se, de se entregar? Não é esse servo que vai estar lá julgando as nações. Pelo contrário, é o servo que realmente aprendeu essa lição. É essa lição que ele mostrou aqui. Nesse momento em que ele se levantou, tirou sua vestimenta de cima e tomou uma toalha, se cingiu com ela. Essa toalha representa aquela roupa de servo, roupagem de servo. Eu acabei adiantando aqui, eu vou só voltar um pouquinho para tocar em alguns pontos importantes também, antes, no versículo 1. Aqui fala, amou-os até o fim, né? Eu acho que é importante, irmãos, nós sabemos que o Senhor sabia quem ele era. E nós sabemos quem nós somos? Aqui ele sabia quem ele era, que era a hora de passar desse mundo para o Pai, né? Que Pai tudo confiou em suas mãos. Então ele sabia quem ele era. E ele sabia também, quando fala viera de Deus e voltava para Deus, fala aqui também sobre a quem ele pertencia. Pertence a Deus, não é? Nós também, irmãos. E o Pai tudo confiar em suas mãos. Ou seja, para que estou aqui? Para que ele estava aqui? Ele também sabia. Isso é importante que esteja claro para nós, irmãos, porque muitas vezes nós erramos por não saber quem nós somos, não saber a quem nós pertencemos e não saber para que estamos aqui. Muito bem. Então, versículo 3, agora voltando, né? Só para não deixar esse ponto para trás aqui, que eu tinha deixado ele para trás. Versículo 3 até o 5. Né? Eu li um pouquinho, vou continuar aqui. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Então eles já estavam à mesa, já estavam se servindo, estavam conversando e discutindo quem era o maior. E durante a ceia, o Senhor se levanta e vai lavar os pés, para que pudesse mostrar para eles e dar o exemplo, e mostrar para eles o que estava no coração deles e o que deveria estar no coração deles. E com certeza, no coração deles aqui estava o pensamento: olha, eu sou maior, eu sou melhor. E o que deveria estar no coração? Eu sou servo. Estou aqui, Deus me chamou aqui, o Senhor me chamou, tenho o privilégio de ser o seu discípulo. Eu vou servir. Veja a diferença do coração de Maria que nós vimos, né, quando ela estava lavando os pés do Senhor com suas lágrimas e também com bálsamo. Veja o nardo puro. Veja a diferença de coração entre ela e os seus discípulos. Os discípulos já estavam há mais tempo, inclusive, ouvindo mais palavra de Jesus, caminhando com ele muito mais do que Maria estava. Veja que não é questão de aprendizado teórico, mas é questão de coração. Que o Senhor nos dê um coração novo, um coração amolecido, para que vejamos, para que entendamos
e vivamos dessa forma diante do Senhor. Cuidando uns dos outros, irmãos, que nós somos conservos uns dos outros, estamos aqui com essa função que o Senhor nos dedicou, nos deixou, cuidar dos seus conservos. Estamos cuidando da sua igreja quando cuidamos uns dos outros, porque nós somos a sua igreja. Estamos cuidando do seu corpo, porque nós somos o seu corpo. Então aqui o Senhor levanta e lava os pés também de Judas, né? E quando ele lava os pés de Judas, ele está honrando o caminho da cruz. Ele percebe que ele não tem qualquer sentimento aqui, qualquer sentimento de raiva ou de repulsas da pessoa de Judas, sabendo que iria o trair. Sabendo que essas trevas haviam tomado conta dele, de Judas, ele lavou os pés do traidor, lavou os pés e honrou o caminho da cruz. E quando ele se cingiu dessa toalha, ele se cingiu desse avental de escravo, tomou esse avental de escravo. Um amor, com um amor tão grande, um amor de servo, um amor serviçal. E com isso, né, nós vemos o seguinte, que essa bacia e essa toalha, elas representam algo. É importante nós vermos esses detalhes, né? Alguns itens, né, alguns objetos marcam muito pelo seu significado, não é? Aqui nós vemos essa bacia e essa toalha, elas representam a vitória de Jesus sobre a vida. Porque nele não havia nenhum orgulho. Ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele não usou isso como usurpação. Ele, pelo contrário, ele tomou a bacia, tomou a toalha e venceu sobre a vida com essa toalha e com essa bacia. Ele mostrou aquilo que realmente importa, é que a sua vida fosse derramada por nós. Assim como o grão de trigo, se não cair na terra, não morrer, fica ele só, como nós vimos um pouco mais para trás aqui em João 12. Assim também, o Senhor aqui, ele tomando essa bacia, essa toalha, é o grão de trigo que está sendo derramado, que está sendo, né, caindo na terra. E um outro item também que marca e que é um símbolo, né, para tantos e tantos, um símbolo que marcou a humanidade é a cruz. E a cruz nós vemos a vitória de Jesus sobre a morte. Então Jesus aqui mostra que ele venceu, que ele teve a vitória sobre a vida e que ele teve também a vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte representada pela cruz. A vitória sobre a vida representada por essa bacia e essa toalha. Quantas pessoas não seriam capazes de fazer isso? Quantas pessoas não seriam capazes de lavar o pé do traidor? E talvez incluamos alguns de nós nessas pessoas que não fariam isso, né? Ou pelo menos não fariam espontaneamente, porque os discípulos, se Jesus falasse, olha, faça isso, talvez alguns fariam. Mas eles não fizeram espontaneamente, porque eles sabiam que isso era necessário, porque era costume fazer isso. A pessoa não se juntava à mesa sem ter lavado os pés. Então eles sabiam, eles só estavam, né, deixando para lá essa situação aqui, fazendo de conta que nada tinha acontecido.
não é? Então, aquele que quer ser o maior entre vós será o vosso servo. Mateus 23, 11. Nós vemos aqui que o Senhor falava e vivia, né? Agora, continuando. Deitou, vamos voltar no 5 de novo e continuar até o 8. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então aqui, daí continuando, só para não perder, o 9. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Aqui está bem explicado, né, irmãos? Nós vemos a atitude de Pedro, só podia ser ele, não é? Ele já sempre prontamente aqui manifestando os seus sentimentos, o que pensa. E ele é espontâneo, né? Muitos deles talvez não falassem assim porque não queriam se expor, né? Mas Pedro não estava preocupado com isso. Pedro, ele queria, ele expressava quem ele era, né? Não ficava fingindo. Talvez os outros não fossem assim, tão claros. Mas essa atitude também de Pedro pôde revelar uma né, realidade para ele, o quão era importante lavar esses pés, lavar seus pés e deixar Jesus lavar. E Jesus disse: se você não deixar eu lavar, né? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Daí ele falou: Senhor, pode lavar, né? Eu posso. Ele falou assim, ó, lava também a cabeça, né? Então, ele estava dizendo assim, Senhor, então se é assim, né? Eu quero me lavar por completo, porque eu preciso e eu quero fazer parte, eu quero ser parte com o Senhor. Que bom, né, irmãos? Que bom esse coração de Pedro, um coração aberto e um coração de amor, né, ao Senhor. E aqui, então, o Senhor lavou os pés de Pedro também, né? E eles tinham essa situação aqui de quando visitavam as casas para alguma festa, algum evento, eles já tomavam banho em casa, né? Eles não iam, né, na casa da pessoa tomar um banho lá. Por isso que só lavava os pés. Então foi o que o Senhor quis mostrar aqui, né? É, passou aqui para eles, né? Então, essa porção aqui, nós vemos o amor do Senhor, né? E a sua humildade, lavando os pés dos discípulos, dando o exemplo. Só que alguns usam essa porção como uma ordenança, como um rito exterior, né? Eles falam, então é assim, então agora tem que lavar os pés. Então vai lá e faz o lava-pés, não é? Isso é comum, principalmente na Igreja Católica, né? Tem o lava-pés. E alguns outros até praticam também. Mas será que é isso que o Senhor estava querendo passar? Será que era essa ideia? Porque, assim, aquela pessoa que está lavando os pés, será que ela não se orgulha, não ostenta seu cargo, sua função dentro da igreja, né? Então, aquilo não é real, né? Existe um rito exterior, mas fazem isso justamente pelo rito, pelo costume, pela cultura até que foi criada em cima disso, mas não representa a realidade interior do coração, necessariamente, né? Não necessariamente passa, né, por isso, por esse crivo do coração.
passa simplesmente por uma ordenança, um rito exterior. O coração não é um coração humilde, um coração de servir, porque no dia a dia, provavelmente, essa pessoa é servida em tudo, né? Servida em tudo. Então, ela não, talvez não esteja disposta a ir lá cuidar daquele irmão, daquela irmã, aquele que está com dificuldade. Talvez não esteja disposto a orar por uma situação específica. Talvez não esteja disposto a dar proteção para aquele que está passando frio, não é? Dar comida para aquele que está com fome. Acha que talvez estar em certo lugar seja uma humilhação para ele, né? Então, isso é uma ordenança, é somente um rito externo, e não é isso que o Senhor quer que façamos. Ele quer que, na realidade, o nosso coração seja um coração novo, né? O nosso coração seja um coração de servir, de humildade. O que, na realidade, o Senhor queria ensinar aqui? Queria ensinar aqui, eu coloquei aqui 5 pontos, né, que eu gostaria de destacar para os irmãos. O primeiro é a predisposição ou predisposição. Aqueles discípulos, como eu já disse antes, né, eles não estavam predispostos, eles não chegaram prontamente, entendendo que era aquele momento, e se dispuseram prontamente a fazer, não, né? Então, faltou o quê? Faltou predisposição. E o Senhor mostrou isso para eles também. Então, isso é importante para a nossa vida, que nós tenhamos um coração mais sensível às necessidades dos irmãos, que nós tenhamos uma predisposição em ajudar, em lavar os pés, cuidando uns dos outros, pela lavagem, pela palavra. Irmãos, às vezes um versículo encaminhado, uma mensagem ou uma ligação faz toda a diferença para aquele irmão, para aquela irmã naquele dia, né? Então, lembremos-nos disso, que tenhamos esse costume, não é, irmãos? Que não seja simplesmente ouvir agora e passar. Ah, olha que bom, agora eu já sei o que fala no capítulo 13 de João. Bom, isso não serviu de nada para quem pensar desse jeito, não é? Porque, na realidade, o que o Senhor quer é justamente que nós tenhamos uma mudança, que nós sejamos predispostos em ajudar, predispostos em servir uns aos outros nas suas necessidades. Que haja, né, assim como aqueles discípulos lá em Atos 2, que tudo seja comum, não é? Um cuidando do outro, um ajudando o outro, vivendo uma vida em comunidade, em comunhão, não é? Então, é uma atitude, uma mudança, uma atitude interior de servir. Não é uma atitude exterior de lavar os pés dos outros. Uma atitude de humildade, não é? A humildade, até vindo de algumas pessoas, como veio de Jesus, até causou um desconforto em Pedro, né? Nós vemos aqui nos outros discípulos também. Meu Deus, é o meu Senhor que está aqui lavando meus pés. Senhor, não faça isso. Porque eles não esperavam isso, mas na realidade, esse é o coração do nosso Senhor. Agora, aí nós? Nós nos mantemos nas nossas posições, do jeito que somos, agindo da forma que agimos, vivendo nossa vida, não é? Então, o que o Senhor quis mostrar aqui que essa não é a atitude adequada que Ele espera dos seus filhos, né? Que tenhamos essa atitude interior de servir. Isso, em alguns momentos, em alguns ambientes, olha, são grandes oportunidades que às vezes nós perdemos de expressar a Cristo, né? Eu mesmo já tive algumas experiências de que as pessoas não esperavam que eu fizesse aquilo. Aconteceu, olha, eu vou dar um exemplo, né? E os irmãos também tenho certeza que os irmãos têm experiência sobre isso porque praticam a palavra, porque vivem a palavra, né? Mas uma vez nós estávamos com as meninas fazendo um exame de vista, né, no oftalmologista, e enquanto esperávamos lá,
Eu estava saindo, eu fui ao banheiro, estava saindo no banheiro e vi um café derramado no chão lá, uma pessoa, um senhor que acabou derramando, estava segurando o copo, sem saber o que fazer, uma outra lá, conversando ao lado lá, olhando para o café no chão, e o outro esbarrou, foi uma pessoa que esbarrou nele, daí caiu o café. Primeira atitude que eu pensei, olha, eu vou lá pegar um papel para limpar e tal, limpei o chão. As pessoas ficaram me olhando, acharam a coisa mais estranha. Por quê? Lá tem pessoas para limpar, né? Eles estavam esperando, ó, ele até falou, o senhor que deixou cair, né? Até falou, então, pode deixar que a pessoa vai vir limpar aqui, né? Mas não adianta, foi tão natural, foi tão espontâneo, eu já estou acostumado com essas coisas, eu fui lá já rapidamente peguei, e vocês também, eu tenho certeza que os irmãos são assim. Eu não estou dizendo isso para... Os irmãos me entendem, né? Eu não estou falando isso para dar um exemplo, falar, olha, como eu venci, como eu agi, não é isso, né? Mas é que assim, à medida que nós vamos conhecendo a palavra, se torna natural nós agirmos dessa forma, né? O nosso viver é de servir, e é nessas oportunidades que a gente vai revelando aos poucos, também nessas oportunidades, né? Que nós vamos revelando aos poucos o Cristo que está dentro de nós, porque as pessoas estão cegas, estão sem ver as coisas. Então, o que elas olham? Elas olham no exterior. Elas não estão vendo aquilo que está em nosso interior. Então, o nosso agir exterior que faz a diferença, né? E daí elas vão querer saber o que tem diferente na gente. E daí você pode falar a palavra, né? Então, são oportunidades que às vezes nós perdemos e de mostrar o Cristo que está dentro de nós, não é? Então, esse foi o ponto 1, tá? O ponto 1 que eu ganhei aqui nessa porção. A predisposição, essa atitude interior de servir, de humildade, tá? O ponto 2 é que o que o Senhor queria passar nessa atitude aqui, nesse momento, era o exemplo, o modelo para seguirmos, não é? Então, como um exemplo, como um modelo, eu já falei sobre isso, então, só destacando aqui esse ponto 2. O ponto 3, como nós tratamos os outros? Com superioridade, com orgulho ou com humildade, com mansidão, servindo, se dispondo, não é? Então, esse é o ponto 3 aqui que o Senhor quis mostrar nesses versículos, aqui nessa passagem aqui, como nós tratamos os outros, com superioridade, com orgulho, ou tratamos com humildade, com servir. E o quarto ponto, serviço. O Senhor quis mostrar a importância do serviço. Como foi importante para eles terem os seus pés limpos, para que pudessem ter a sua ceia adequada, de forma adequada. É importante, o serviço uns aos outros é importante. Não é fazer o serviço com o seu próprio fim. Esse é meu serviço, é isso que eu faço, então virou seu fim. O seu fim não é Cristo e não é servir uns aos outros. O seu fim é o seu serviço que você diz que você tem. Então, esse é um desvio aqui do serviço que Deus está querendo mostrar, que o Senhor está querendo nos mostrar aqui. E o 5, né, o item 5 aqui que eu anotei, a importância da purificação da água pela palavra. O que nos purifica, o que purifica uns aos outros, não é nada mais do que a palavra, nada menos do que a palavra, né? O Espírito Santo, através da palavra, vem lavar o nosso interior de toda poeira, toda sujeira, e todas as coisas do mundo que, às vezes, sem nos darmos conta, ela vem e nos suja, né? Nos atrapalha a nossa caminhada. Então, nós somos lavados pela palavra. Então, esses são os 5 pontos que eu quis destacar aqui. Vamos continuar lendo aqui até o 20. O versículo 12 agora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Eu deixei para a leitura agora porque nessa leitura, já com essas explicações, com esses pontos, fica mais fácil nós entendermos agora a leitura do 12 ao 20. Então, vós me chamais o Mestre e Senhor,
E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que um servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, aquele já entra já muda um pouco a fala, para mostrar novamente que havia um traidor entre eles, né? Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, aqui, irmãos, na verdade é uma continuidade, né? Uma explicação. Tem alguns pontos muito importantes aqui, né? Que eu já expliquei, inclusive, já passei, inclusive, aqui, né? Por eles. Então, já estamos caminhando para o final, né? E eu vou passar só aqui alguns pontinhos aqui, né? Que eu anotei para os irmãos para complementar, tá bom? Então, o, deixa eu ver aqui. Então, eu acredito, irmãos, que os pontos mais importantes já foram abordados aqui, né? O irmão que for dar continuidade pode pegar a partir do versículo 18, por quê? Porque ele dá continuidade em seguida, né? Que fala sobre o traidor. Então, no 18 já muda um pouco o aspecto daquilo que Jesus estava dizendo, que ele estava dando a lição de humildade, como se diz, mostrando aqui sobre lavar os pés dos discípulos, lavar os pés uns dos outros, né? E, e aqui, né, finaliza dizendo, né, que ele já estava dizendo tudo isso para que eles pudessem crer que o eu sou estava dizendo, né? Então, irmãos, que tenhamos isso em mente. Sim, eu vou falar uns pontos aqui que eu anotei, de um certo irmão que compartilhou uma vez, eu anotei aqui na Bíblia, achei muito importante dessa passagem aqui, tá? É uma outra abordagem dessa passagem aqui, desses versículos, mas é interessante os irmãos anotarem também, né? Aqueles que quiserem anotar. Depois eu posso passar também no grupo, tá? Então, são as qualidades que nós podemos ver aqui nesse capítulo 13, as qualidades do amor de Jesus, tá? As qualidades do amor de Jesus. Nós podemos ver aqui no versículo 8, se eu não te lavar, não tens parte comigo, né? O seu amor é um amor que nos purifica, tá? Então, essa é uma qualidade do amor de Jesus. O seu amor nos purifica. Quando ele também lava os pés do traidor, né? Ele é um amor que honra o caminho da cruz. Nós sabemos que também nós temos que carregar diariamente a cruz, dia a dia, tomar a cruz e seguir o Senhor, não é? Então, esse caminho também é um caminho que deve ser honrado por nós. Nós honrarmos esse caminho. Também nós vemos um outro item aqui, que é o amor serviçal. O amor de Jesus é o amor de servir. É o amor de servir. Está no versículo 3, 4, né, em diante, que mostra que ele se cingiu como escravo, né? Se cingiu desse avental, né, da toalha, servindo como um servo, né? Então, esse amor, o amor do nosso Senhor, é um amor que se entrega, né? É um amor de serviço. E o quarto item aqui é um amor perfeito, um amor modelo, né? Um amor modelo. No versículo 14,
vos dei modelo, né? Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, é o amor modelo. É um modelo. E o quinto item aqui, o amor perfeito, né? Que é lá no começo, no capítulo 1, que fala que amou-os até o fim, com a perfeição do seu amor. Irmãos, o amor do nosso Senhor, é o amor purificador, amor que honra o caminho da cruz, um amor de serviço, serviçal, um amor modelo e um amor perfeito. Que esse amor, irmãos, conduza o nosso coração. Que esse amor nos leve sempre a honrá-lo e a viver de modo que o sirva e que expresse a sua vida. Porque, irmãos, estamos aqui e nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor não é por acaso. Estamos aqui para mostrarmos esse amor de Cristo em nosso viver. Que tenhamos esse exemplo aqui, irmãos, de forma clara e saibamos que não estamos aqui de férias ou a passeio num resort. Nós estamos aqui, né, para com o fim de servir e de apresentar o Cristo vivo que temos dentro de nós. Assim como o Senhor diz aqui nos capítulos, nos versículos iniciais, que ele sabe quem ele é, para quem a quem ele pertence e também para que, né, qual é o sentido da sua existência aqui na Terra. Nós também devemos saber, né, e vivermos de maneira que o sirva de coração, né, e também lave os pés uns dos outros diariamente. Que o Senhor nos ilumine, irmãos. Louvado seja o seu nome.